Oi, oi, eu sou Cláudia Mondelo e estou aqui em mais um episódio junto com vocês. E olha, se vocês estão aí no nosso Instagram, por favor, curtem a gente, o Mais Arquitetura. Nessa página que vocês estão nos vendo e vai ver agora mais um episódio acontecendo com histórias incríveis, pode também me seguir, Cláudia Mondelo. E se você está, ou se você vai passar lá para o YouTube, também não se esqueça de se inscrever, porque isso faz toda a diferença para a gente, tá? A gente adora ouvir o que vocês têm para dizer, saber o que vocês querem ver aqui nessa mesa, fazer perguntas também. Eu gosto muito, eu acabo dividindo quem é que vem para cá, até com um pouquinho de antecedência, para que vocês possam até mandar perguntas. Às vezes vocês querem fazer isso e se não conseguirem fazer com antecedência, me pede, porque eu estou sempre aí mandando o arroba de quem passa por aqui. E olha, esse cenário lindíssimo é da nossa patrocinadora, que é a Breton, essa loja linda, Breton Santos, junto com a Kitchen Santos. Kitchens, vou lembrar vocês que vai sair do endereço que está há 40 anos e vai vir para um espaço incrível, com vista para o mar também, tá? Não vamos perder essa coisa lindíssima que temos aqui, né, na nossa região, que é essa orla maravilhosa, mas teremos, olha, um espaço incrível. Se eu não me engano, serão 12 ou 13 espaços diferentes para vocês escolherem e fazer um projeto incrível para a casa de vocês. A minha mesa maravilhosa hoje vai receber uma pessoa, uma jovem, muito jovem. Eu acho que não passou pessoa tão jovem dentro da área da arquitetura aqui nessa minha mesa. E ela foi estagiária de um queridíssimo amigo que teve aqui há pouco tempo atrás, que é o Lucas Faconte. Então, ó, Lucas, se você está assistindo aí, um beijo enorme. E eu vou estar conversando com essa linda, que é Tainá Salles. É um prazer ter você por aqui. Prazer foi todo meu, muito obrigada. Que delícia. Pelo convite, eu quero agradecer também a Breton, a Kitchen, estou muito feliz de estar aqui hoje, gente. Que ótimo, já vou logo te parabenizando pelo prêmio que você ganhou há pouco tempo atrás, né? E deve ser muito bacana para você, uma jovem ainda, não sei quanto tempo você tem de profissão, mas assim, dá para ver que é o início da sua carreira e já ser reconhecida de alguma forma é muito bom, né? Eu acho que dá um incentivo, dá um ânimo, não é verdade? Sim, foi meu primeiro ano, né? De premiação e foi bem no início da carreira, então assim, eu estou vivendo tudo de melhor. Olha que legal. Logo no início, né? Logo no início, sim. Então, para mim foi gratificante, foi uma premiação que eu não estava nem esperando ficar nas finalistas. E para mim foi emocionante, sim. Que delícia. Olha, a Tainá, ela é arquiteta urbanista sagitariana, né? Sim. Já uma livre e espírito aventureiro. Isso é bom, né? Viaja nos pensamentos. Adora uma boa praia, muito corajosa, fé, e um amor profundo pela liberdade. Sim. Não é verdade? Me escreveu. Então eu acho que a conversa vai ser boa. Sim. Mais uma vez, é muito bom dividir a mesa com uma pessoa tão jovem como você, abrilhantando aqui, contando um pouquinho da sua história. E me conta, você estagiou com o Lucas Faconte, né? Em que momento você percebeu que realmente precisaria construir o seu mundo solo, a sua ida para o mundo, vamos dizer assim? Sim. Porque o Lucas tem uma história, né, já na arquitetura grande, deve ter passado muita coisa para você, muitos ensinamentos. Sim. Com toda certeza, sempre é muito bacana a gente estagiar, né, de alguma forma, em qualquer profissão que seja, com pessoas que têm conteúdo, né? Com Exato. Pessoas que têm fome de viver, que sabe estar ali dividindo as coisas. Sim. E como é que foi esse momento? Aliás, como é que foi estagiar num escritório assim? E esse momento, quando é que você descobriu que você estava pronta para bater asas, assim como você fala aqui, que você gosta da liberdade? Sim.
Eu entrei no Lucas porque eu queria realmente entrar no escritório de arquitetura, que eu pudesse participar dos processos criativos, né? Porque até então eu trabalhava numa construtora, eu ficava muito na parte de compras, de atender os clientes para mostrar o apartamento. Sim. Então, quando eu entrei no Lucas, eu queria aprender, né? E o Lucas eu já gostei logo de cara na entrevista. E eu falei, quando eu voltei para casa, eu falei, não, eu quero trabalhar lá. Aí, eu voltando para casa, eu mandei mensagem pro Lucas. Eu falei, Lucas, não sei se você vai me chamar, porém, eu adorei o seu escritório. Eu te adorei. E eu me vejo trabalhando aí. Eu queria muito que bom isso, trabalhar né? aí. E ele já me chamou e falou, então vamos. Quando você pode começar? E quando eu comecei a trabalhar no Lucas, foi muito bom porque ele me deixava participar de todo o processo do escritório. Então, eu estava ali desde a parte da criação, da parte do executivo, da parte de entregar um apartamento para um cliente. Então, eu comecei a me apaixonar pela arquitetura. Ele me fez apaixonar a arquitetura mais do que eu já era apaixonada. Sim, então... E ele é uma pessoa maravilhosa, né? Ele é uma pessoa incrível. A gente se dava muito bem, acho que trabalhando junto, né? E eu não tive, assim, um momento que eu falei, nossa, eu preciso seguir em diante. Porque eu gostava muito de trabalhar lá. E eu até pensava que eu ia estagiar em outros lugares para ter outras experiências. Porém, quando eu comecei a estagiar com o Lucas, eu falei, eu gosto tanto daqui, eu não quero sair. Porém... eu já fazia, quando eu trabalhava com ele, alguns serviços por fora, né? Tá. Algumas pessoas chegou até mim, eu comecei a fazer alguns serviços por fora. Aí teve um momento que eu falei, acho que dá para mim começar a pegar aos poucos. Sim. Então, e aí eu comecei a pensar, mas será que é isso? Aí eu cheguei pro Lucas e falei, Lucas, eu comecei a pegar alguns serviços por fora, eu vou tentar... começar a uma carreira solo e mas, assim, voar, né? Tava sem expectativa de nada, porque eu não tinha muitos clientes. Eu tava com cliente, assim, de renda, sabe? E eu chorei muito. E comecei a chorar, não conseguia nem falar. Eu falei, Lucas, eu adoro trabalhar com você, mas vou seguir. E ele me apoiou, né? Sim. Eu falei que a gente queria continuar a amizade com ele. Mas eu saí Eu saí meio que preciso. Às vezes eu sou uma pessoa que eu coloco uma coisa na cabeça e eu vou. Eu vou mesmo que eu não tenha certeza do que vai ser, mas eu tenho coragem de ir. E eu acabei... Tem uma frase que meu pai falava muito, que é assim, a gente nunca deve se arrepender daquilo que faz. Sim. E sim daquilo que deixa de fazer. Exato. É exatamente isso. Sim. Eu não sei, eu não tenho certeza de nada, eu não tenho nenhum cliente que me mova. Mas eu senti... Né? Mas eu vou acreditar, sim. porque... Às vezes a gente fica presa nos medos, na falta de coragem, né? Naquela resposta que a gente não tem e não vai ter, porque uma resposta do futuro a gente não tem mesmo. Né? Exatamente. E acaba não dando esses passos, né? E aí chega lá na frente, você fica se perguntando, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse ido? E se eu tivesse... Aí, o se eu tivesse, vai ficar assim. Você nunca vai saber a resposta. Então, a coisa melhor realmente é isso, é se aventurar, né? Você me descreveu que você era uma aventureira. E isso está dentro do sangue. Vamos lá e vamos nos aventurar. Mas eu tenho certeza que, como você falou, o Lucas é uma pessoa incrível, né? E participar e ter você já veio de uma história de construtora que, querendo ou não, você estava inserida ali naquele contexto, né? Depois você foi para um escritório super bacana. Exato. E aí teve a coragem de bater as asas e olha só, já recebeu até prêmio. Exato. Então agora você fala, poxa, é verdade, eu tinha que realmente fazer isso. Né? Essas coisas, elas trazem de certa forma, uma segurança para a gente. Pelo menos que a gente está no caminho certo. Não é assim que você acha que está? Estou no caminho certo. Sim. Na verdade, quando... como você falou, né? A gente sai sem nenhuma expectativa, porém a gente vai acreditando, né? E aí, depois de tudo, né, que você passa, você para e pensa, né? Realmente, eu sonhei com isso, eu acreditei e hoje estou aqui, eu conquistei e vou continuar conquistando, porque agora eu tenho novos desafios, né? Exatamente. Agora é um outro plano, outros sonhos e a vida é feita de desafios, né? A gente tem que ir enfrentando. E é isso mesmo. E me conta, o que
Hoje você está aí, já ganhou esse prêmio, que é uma motivação, né, muito Sim. boa. Como é que está essa Tainá, arquiteta solo, que vai lá, porque a gente conversa sempre aqui, não basta ser só um bom arquiteto, Sim. né? Tem que administrar um escritório, tem que administrar uma equipe, não é? E muitas dessas coisas vocês Sim. não aprendem na faculdade, Não. né? É no dia a dia, né? É na raça. raça. E olha, eu tenho uma coisa que a gente faz aqui, né? Uma ideia que eu implantei aqui na Breton. Eu sou Relações Públicas da Breton legal. também. Então, eu estou sempre trazendo ideias para linkar vocês com a marca. Né? Mostrar tudo que a gente tem e linkar e trazer informação. E o meu princípio de estabelecer esse link e esses eventos era justamente essa conversa que todo mundo acaba tendo. Gente, eu tenho que administrar um escritório, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Vários fatores, né? Então, vamos trazer essas informações para cá. Então, uma vez por mês, a gente tem aqui um encontro, né, que se chama Talk Breton, que eu trago, né, a Breton, o Sandro, trazemos pessoas especialistas em determinado assunto. Então, a gente escolhe um tema, sempre esses temas que vocês não têm mais precisam no dia a dia, né? de gestão, financeiro, jurídico, coisas que vocês falam, isso ótimo, não é? E mesmo que você não vá fazer, eu tenho um escritório jurídico que faça. Sim. É bom você entender. Porque quando a gente entende, a gente sabe comandar um pouco melhor, Exato. sabe entender o que o outro vai nos passar. Então, e isso nasceu dessas conversas de falar, nossa, eu tenho muito tempo já de carreira, mas tem determinada coisa que eu não consigo, porque... Não dá, a gente não consegue dar conta de tudo. Não é verdade? Não dá conta de tudo. Então, isso é muito bom e você está convidada. Depois eu, ali nos bastidores, convido você para vir, porque é muito sempre... Isso é muito bacana. É conhecimento, né? É conhecimento, é isso aí. É para agregar, sabe? Eu acho que agrega no seu dia a dia. Sua carreira. Exato. E como é que está sendo essa carreira solo com um escritório? Como é que está sendo agora? É assim, não foi nada planejado, né? Foi assim, muito rápido. Eu cheguei a sair do Lucas, eu comecei a arrumar alguns serviços pequenos e do nada começou a aparecer para mim umas oportunidades grandes de... Que legal. E foi tudo muito rápido, eu não tive tempo de me planejar. Então, se você perguntar, Tainá, você criou uma página, você criou um Insta, você fez a parte de marketing, você se organizou? Não. Não. Foi indo. Foi eu simplesmente saí e comecei a pegar algumas obras grandes. Olha que legal. Peguei obras grandes, graças a Deus tive pessoas que me deram essa oportunidade, peguei obras grandes. Muito bom. E foi tudo assim, muito corrido, porque as obras que eu peguei também, eles precisavam dessa agilidade, né, pra gente dar andamento. Então, não foi nada muito assim, programado. Eu estou começando a me programar agora, né? Mas, assim, foi bem difícil, porque quando a gente é uma funcionária, a gente está ali focado no nosso serviço, né? Aí a gente vê nosso patrão pra lá, pra cá, pra lá e pra cá, resolvendo milhões de coisas, só que a gente não precisa resolver tudo, a gente se preocupa com o que a gente precisa fazer. Exato. E quando a gente começa a ter a nossa empresa... É muita coisa. Aí vem um pool, né? E a gente vai aprendendo no dia a dia as coisas que a gente tem que organizar, né? Então, assim, eu tenho muito que aprender ainda, né? Muita coisa já aprendi, eu tô me organizando, mas é bem diferente. Isso está sendo para mim um desafio também, um novo desafio. Sim. De alinhar essa parte do escritório, de poder... Porque a gente tem que entender de gestão, a gente tem que entender de marketing, a gente tem que dar conta da obra, de projetos. É justamente isso que eu estava falando, é tanta coisa, né? Tanta coisa. E aí a gente, às vezes, também tem que delegar algumas coisas, porque a gente não consegue fazer tudo. Né? E essa parte de delegar também é um pouco difícil, porque a gente sai de um ambiente onde a gente fazia. Eu adoro fazer a produção, gente, de projeto. Eu gosto, às vezes, de participar de cada etapa. Eu não gosto muito de delegar. E quando eu delego, às vezes eu quero pegar e me intrometer e fazer... É preocupação, às vezes. Será que está fazendo do meu jeito, do jeito correto? E é bem difícil eu delegar. Geralmente eu pego para mim. Mas a gente tem que...
É porque vocês, os arquitetos, têm um pouco daquela coisa, um pouco ou muito, daquela coisa do projeto ser um filho, né? É um filho que você vai lá, você vai... E é gostoso, não né? É? A gente participar de cada etapa, né? É bom. Você gosta de todas as etapas ou tem algumas que são suas preferências? Por exemplo, você gosta de fazer o projeto, você gosta de estar na obra, você gosta de entregar com tudo prontinho, ornamentado? Ou tem alguma parte dessas que você gosta mais? Acho que são duas partes, que é a parte da criação, né? Eu adoro a parte da criação, que é a parte ali onde você juntou todas as informações, né, que você recolheu ali do cliente, que você imaginou, que você procurou inspiração, e a parte de acompanhamento, que é aquela parte que eu acho que é de realização, né? Que você vê aquilo ali tomando forma. Gente, eu fico muito ansiosa na obra. Sabe quando você escolhe algum material e aí você vê a pessoa instalando, aí você já fica pensando, ai meu Deus, tá ficando lindo, tá ficando eu lindo. quero ver pronto. Né? Eu acho que essa realização é uma das partes mais incríveis da arquitetura, né? É um serviço que não é aquele serviço que você faz ali todo dia a mesma coisa. É um serviço que você realiza, você está realizando um sonho de alguém. E às vezes é o seu sonho também, porque você criou, né? Como você falou, você criou um filho, né? Você criou e você vê ele pronto. Exatamente, assim. Você vê ele nascendo aos poucos, né? Igualzinho uma gestação, tá lá projetando, criando, tem os problemas, tem as partes boas, mas no final... É satisfatório. É, muito satisfatório. E eu acredito também quando você vê a satisfação do cliente também, né? E falar, puxa, meu trabalho foi muito bem feito, foi bem realizado. Elogiando, sim. Isso. Eu acho que, e principalmente na fase que você tá, né? Do início de carreira solo, por mais bagagem que você tenha, sempre estar sozinho e ter que comandar, e ter que delegar, e outras funções que você tem agora. Então, é uma preocupação, né? Será que eu estou botando um filho no mundo bacana? Será que ele tá... Mas a gente fica, né, meio assim, será que eu tô indo bem? Mas a gente tem que ir. E foi inesperado? Você falou, muitos projetos grandes acabaram aparecendo. Foi inesperado? Foi. Tipo, sabe aquela coisa, quando você chegou em casa, deitou na cama e falou, uau, eu tô vivendo isso Apareceu mesmo? Tá acontecendo tudo? Eu pegava muitos projetos, assim, de reforma de, uma área gourmet, uma cozinha. E aí apareceu 3 obras grandes para mim fazer a parte de acompanhamento, interiores. E para mim, assim, foi um susto. Algo que você ainda não tinha feito, nem no escritório? Era projeto de alto padrão. Então, para mim, assim, eu concordei. Falei, não, vamos, gente. Eu tô preparada. Tô preparada. A gente tem que... A gente pode até não estar por dentro, mas a gente... estamos. Exato. E, assim... para mim foi uma experiência incrível, tá sendo, né? Porque a gente tá finalizando uma, mas tem mais 2. Tá sendo uma experiência incrível para mim e para mim foi maravilhoso. No início da carreira, a gente já chegar com uma experiência dessa. Sim. Muito legal. É ser abençoada, né? Porque é isso aí, é início de carreira, tem todo um mundo e assim, é muito concorrido. A sua profissão é uma coisa muito concorrida. Né? Tem aquela coisa do glamour, tem aquela coisa dos olhares, né? Mais ou menos. Mas também está crescendo muito no mercado, né? É algo que está crescendo muito no mercado. E Santos, a gente tem visto assim, um crescimento enorme, principalmente de alto padrão, não é? Ultimamente a gente vê quantos e quantos prédios de alto padrão está nascendo na sua cidade. Então, assim, é um mundo, né, de oportunidade para vocês. Sim. Então, isso é muito gostoso, é muito gostoso. E me conta de sonhos, de inspirações. Quem é você por trás dessa prancheta, por trás desse mecanismo todo da arquitetura? O que você gosta? O que você traz da sua vida pessoal para o seu trabalho? Eu acho que o meu trabalho ele fala muito sobre o meu pessoal. Eu sou uma pessoa que, acho que desde nova, eu nunca gostei muito de uma rotina, de fazer a mesma coisa. E eu também não gosto muito de ficar em casa, de estar trabalhando em casa, de estar passeando. Às vezes eu preciso ter alguma ocupação. Uma coisa mais ampla. Uma ocupação. E eu sempre gostei de fazer coisas diferentes. Tá. Por mais assim que meu dia não tivesse nada para fazer, eu sempre gostei de buscar algo diferente.
E que é algo mais diferente que a gente tem em trabalhar, né? Na arquitetura que a gente tem todos os dias, a gente tem algo para a gente se desafiar, né? Mas algo legal, assim, que eu gosto de mim, assim, dessa área, de você poder, às vezes, estar numa viagem e você sempre estar ali olhando as coisas e pensar, né? Nossa, eu adorei isso daqui, eu posso usar isso no meu serviço. Isso acaba se tornando algo legal, sim, né? Se tornando algo bem, bem bacana. Mas eu sou uma pessoa... Eu acho que esse olhar que você tem, assim, eu posso dizer pelo que você falou, né? Você gosta do movimento da vida, né? É um olhar curioso, né? O olhar curioso é muito bacana, porque ele nunca está sempre a mesma coisa. Não, eu gosto sempre de coisas novas. Exatamente. E eu gosto de fugir da rotina, eu gosto de aventura, eu gosto de me desafiar, eu gosto de sempre estar em ambientes novos, né? Eu gosto de conhecer lugares, conhecer pessoas. E você sempre foi assim, né? Porque tem uma história da sua adolescência, né? Que até você achava que que estava perdendo a sua adolescência. E aí, não tem uma história que você me contou? Porque antes eu sempre faço uma pré-entrevista para conhecer as pessoas, para buscar alguma coisa, para trazer para vocês, né? Uma inspiração, uma história. Sim. E aí você me contou que na sua adolescência você foi trabalhar muito cedo. Sim. Não é isso? E que você se sentia muito cansada. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Olha aí. E a sua mãe falava, mas isso vai refletir lá no seu futuro. E hoje, qual seria o recado que você daria para a Tainá adolescente? Sim. Eu comecei a trabalhar com 13 anos e minha mãe sempre... E eu ficava assim, mãe, mas não estou gostando do serviço, eu não queria estar ali. Minha mãe falava, não, você vai. Não, mas eu não preciso, é só não gastar, não precisa... Não, mas você vai, você tem que trabalhar. Eu não tinha a opção de, não, você não vai trabalhar, eu tinha que ir. E eu não entendia porque que minha mãe fazia isso, mas eu acho que ela estava querendo refletir o que os pais passaram para ela, né, para mim. Sem dúvida. E eu sempre via, sábado, meus amigos iam jogar futebol, vôlei na praia. O que você vai fazer no sábado? Eu vou trabalhar. O que você vai fazer nessas férias da escola? Eu vou trabalhar. Então, que preciso de algo. Minha mãe falava, então você trabalha para você comprar. Então, E esse serviço também, ele foi o que me deu uma chacoalhada assim, para a vida, sim, né? Porque aí quando eu fui fazer perto dos 18 para os 19 anos, eu pensei, eu não quero isso para minha vida, eu não quero estar atrás de um balcão aqui todos os dias fazendo a mesma coisa, então eu tenho que buscar algo novo e para isso eu precisava estudar. Sim. Né? E só que essa trajetória de começar a trabalhar cedo num serviço ali que eu não gostava e não era aquilo que eu queria para minha vida, porque eu sabia que se eu fosse para outros, eu sempre ia ser uma funcionária das pessoas. Estava sempre na mesma coisa. E isso não está no teu DNA. Não está. Você gosta de... É isso aí. Então, isso me fez crescer, me tornar independente. Então, minha mãe, o que ela quis me ensinar é que na vida a gente nem sempre faz o que a gente quer. A gente tem que fazer o que precisa ser feito. E você criar independência. Né? Então, eu nunca gostei de pedir nada para minha mãe, até hoje. Então, mas hoje ela me ensinou a ser uma mulher independente e de correr atrás dos meus objetivos, né? Porque se toda vez que eu tivesse, mãe, não quero trabalhar, não quero fazer isso aqui, ela passasse a mão na minha cabeça, talvez eu estaria assim até hoje, né? Talvez você não estivesse aqui falando de tudo isso, né? Sim, eu poderia estar acomodada em um outro serviço e ficar por ali. Eu sei que é muito difícil, às vezes eu sou mãe, né? Meus filhos são independentes há muito tempo, mas assim, é muito difícil realmente a gente ser firme em determinadas coisas, porque você era muito jovem, é lógico que você queria sair, ir no cinema, jogar bola na praia, e andar de bicicleta e fazer as outras coisas que era da sua idade de adolescente, né? Mas
eu também vejo uma mãe muito presente aí, Sim, muito atuante, Sim. sabe? E visionária, olhando lá na frente. É verdade, porque a adolescência, ela passa. É lógico rápido. que a gente tem que viver. A gente e eu tenho curte certeza também, que você né? não deixou de viver. Não. Mas você viveu de uma outra maneira. Mas eu criei responsabilidade cedo, sim. Isso fez com que você, tão jovem, já estivesse aqui, com uma carreira solo, sim. chegando tantas coisas importantes na sua vida, né? Porque normalmente é mais fácil começar, né, ali mais baixo para atingir um alto padrão, um projeto de luxo, não é verdade? Então, essas coisas, como mãe, tenho certeza que para ela não foi fácil. Era mais fácil ela passar a mão na cabeça. Sim. Mas quem ela estaria criando? Não é a Tainá que hoje Mas ela existe. foi assim, né? Minha mãe também, ela é uma pessoa assim, né? Então, é a inspiração também, né? E é muito legal, né? A gente vê hoje em dia, apesar de estarmos já no século XXI, aí em 2025, a gente ainda vê, né, as mulheres num degrau ainda muito baixo, ainda tendo que subir, conquistar muitas coisas, né? Conquistar isso. Conquistar não é querer ficar igual a ninguém, não. É conquistar os nossos espaços, nossos sonhos. Ser forte para ir adiante, ter coragem das coisas, né? Então, isso é muito... parabéns para sua mãe, Obrigada. Viu? Parabéns de verdade. E me conta das suas inspirações. Tem coisas que te inspiram, que te alimentam para o seu trabalho. Lógico que cada cliente é um cliente e o cliente é uma inspiração, né? Porque cada um vem com a sua história, cada um vem com um desejo, né? Com um estilo diferente de viver. Mas sempre tem aquela coisinha da gente, né? Por exemplo, quando você precisa criar, não sei se você já participou, mas de alguma mostra. Hoje nós não temos, infelizmente, gente, quem puder, por favor, vamos resgatar as mostras aqui de Santos, né? Santos Arquidecor, antiga Casa Natal. Eu sou uma fanzaça e eu vivo falando sobre isso. Olha aí quanta gente linda, nova que tem para poder estar lá. Essas mostras, tipo Casa Cor, aonde vocês podem ali mostrar realmente quem são vocês, as suas inspirações, porque não tem um cliente te mostrando um caminho, né? Porque você tem suas técnicas, tem o seu gosto, mas você usa a direção, o briefing que aquele cliente te dá, aquela conversa, aquela coisa toda. Se você precisasse agora criar alguma coisa, quem é a Tainá de hoje? O que criaria? Da onde tiraria essas inspirações? As minhas inspirações eu sempre gosto de tirar, geralmente em lugares, né? Às vezes pode até ser um restaurante que você saiu ali para jantar, você senta e você começa a observar algumas coisas que te atrai, né? Sim. Até quando a gente vai viajar, a gente sempre procura ir para lugares, nossa, gostei, aquilo ali tem um pouco a ver comigo, né? Mas eu gosto muito de estar pesquisando referências na internet, mas também em lugares diferentes. Mas eu acho que a gente sempre tem um estilo que é um pouco nosso, né? Já carrega a ele. gente já carrega ele. Lógico que novas tendências vão vindo, só que a gente tem algo que é nosso estilo, é aquilo que chama atenção, que quando precisasse ter alguma amostra, algo assim do tipo, a gente já sabe o caminho que a gente vai seguir, né? Portanto, que tem até fornecedores que às vezes falam assim, isso daqui você não gosta, né? Que já conhece, né? Olha aí. Isso daqui você já sei que você não gosta, eles até zoam, falam, na sua casa eu vou colocar um desse, né? Mas eu acho que seria nisso mesmo. Eu gosto sempre de, quando eu vou fazer um projeto novo, os clientes, eles têm a opinião deles, mas às vezes eles não sabem também o que eles querem. Tem muito disso. Dos clientes, às vezes, vir com uma ideia e você usar o gosto deles e criar algo novo e que eles olhem e falam, nossa, eu não tinha pensado nisso, eu amei. Legal. Né? Então, você utiliza o gosto deles e você consegue transformar em algo com o seu gosto também, em algo que ele talvez não tenha imaginado. Exatamente. E eu acho que isso é muito, muito legal também da arquitetura, né? Que você consegue unir, né? Unir aquilo que ele estava sonhando com aquilo que você também buscou
para agradar ali no projeto. Exato. E a vida, né, é inspiradora, Sim. né? Você vê, você deu um exemplo, eu estou num restaurante, eu estou observando a mesa, não é? A iluminação que tem, o prato, a cerâmica, como é. E restaurante é um lugar muito que você está ali para relaxar e você está ali observando tudo, cada detalhe. Muitos arquitetos aqui já me falaram, Cláudia, eu chego num restaurante, primeira coisa que eu vou é no banheiro. Eu quero entender como é o banheiro, eu quero ver como é que é engraçado, né? Mas lugar, esse né? olhar curioso. Hotel, quando você vai em hotel, você fica... Nossa, eu adorei isso daqui, acho que eu vou usar no meu projeto. É isso. E ainda mais esses restaurantes novos agora, que eles, às vezes fazem algo temático, né? É algo que às vezes você olha e você fala, não, acho que dá... Traz um aconchego tão grande que eu acho que eu consigo utilizar isso em um projeto. Exato. Às vezes não é nem igual, mas aquilo te inspirou, né? De uma forma. Sim. Nossa, talvez que bacana um tom aquilo. daquele restaurante que deu... Exatamente, um aconchego. Um ambiente mais confortável. Você fala, nossa, legal, gostei. Talvez eu poderia passar despercebido, né? Mas aquilo de alguma forma me deu um conforto que eu quero trazer isso para algum projeto. É isso aí. E olha, nosso tempo já acabou. Olha como é rapidinho. É rápido e tá vendo? Gostoso. Mas foi uma delícia falar com você. Você tá de parabéns, viu? É isso aí. Coragem, força e vai em frente, porque olha, é assim que a gente consegue as coisas. Sim. É indo, só indo. E vai. Parece que quando a gente põe para acontecer, as coisas aparecem. E cada vez aparecem coisas melhores ainda, né? E se você tá certa que esse caminho é o seu, segue em frente, porque é isso. Tem muita coisa para conquistar, para acontecer. Sim. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Foi um prazer em conhecê-la. Obrigada a você. E olha, já gostei logo do início, quando ela falou que, né, lá na pré-entrevista, que era aí pupila do escritório do Lucas, uma pessoa que eu admiro bastante, de verdade, admiro o Lucas. Ele tem um olhar muito bacana pela vida. Ele é uma pessoa que ele não está só ligado ali, né, ao mundinho dele, mas sim da música, da arte, que tudo completa, né? Tudo ele me ensinou até a gostar de rock. Olha aí, tá vendo? Escolinha do rock, ele falava no escritório. Olha só que legal. Bacana. Parabéns, Tainá. Muito obrigada, viu? Sucesso para você. Conte com a gente. Tudo que você precisar, estamos aqui. Breton Kitchens está de portas abertas. Obrigada pelo convite, gente. Obrigada. E não me esqueça de me chamar para as conferências que tiver aqui. Vai ser um prazer. Nenhum. Com certeza, a gente está aqui para isso. A Breton, a Kitchens, ela está abrindo as portas justamente para trazer isso. Sim. Trazer conhecimento para vocês que precisam. Não só a turma mais nova que está, mas muita gente. Acho que todo mundo precisa entender um pouquinho de cada coisa para poder delegar, para poder usufruir dentro do seu escritório. Sim. É isso que a gente quer trazer para vocês. Então, você já está super convidada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Olha aí, gente. Viu? Que bacana isso. Essa história, eu acho que ficou uma lição, a gente pode dizer, né? De que todo jovem precisa de limite. É difícil dar limite aos nossos filhos, mas o que ela contou da mãe dela fez toda a construção da profissional que ela é hoje. Então, isso para mim é uma lição que ficou muito grande hoje e serve para vocês que estão assistindo, né? Se espelhar numa pessoa tão linda, tão jovem, tão cheia de criatividade e tantos caminhos ainda que tem para percorrer. Não esquecem de curtir, vocês estão aí assistindo a gente no Mais Arquitetura, no Instagram. Segue a gente, por favor, vai lá e comente sobre todos os nossos episódios de hoje, que passaram aí, vocês estão vendo muitas coisinhas legais. E também lá no nosso canal do YouTube, não esqueçam de se inscrever, mandem também recadinho, a gente aqui adora. E lembrando que a Breton Santos, a Kitchen Santos, é nossa patrocinadora e está com as portas abertas para todos vocês. Não só para quem trabalha com arquitetura, direto e indiretamente, mas para todo mundo que está nos assistindo. Fiquem à vontade, as portas estão abertas para todos nós. Obrigada por estar aqui comigo. Sou Cláudia Mondelo e mais uma vez foi uma delícia estar aqui. Um beijo e até a próxima.